Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e juntamente com Beth Costa, que está aqui na tela, estreando o Oi, óculos hoje Jorge. aí, elegantérrimo, Não, vamos apresentar esse programa de hoje. Gente, olha, antes de falar do nosso programa, queria convidá-los a nos acompanhar nas nossas redes sociais, né, Beth? E aqui no YouTube, isso. né? Vocês poderem assinar o nosso canal aí. E também no Instagram. Nosso Instagram é @SOS Brasil Soberano. O QR Code está aqui na tela. Gente, nos ajude aí nesse projeto. Olha, o programa de hoje nós vamos falar de agroecologia, né? E é um tema assim, muito importante diante de tudo que nós temos visto aí, né, com relação à questão climática, né? Então é um tema de vital importância para todos nós. Beth, quem vai nos ajudar para esse programa de hoje? Oi, Jorge. Hoje o nosso programa é um pouco diferente. Hoje nós vamos ter dois convidados. É, eu vou chamar, é o Luiz Fernando Wolff e o nosso querido diretor do sindicato da Embrapa, o Luiz Fernando Wolff, é da Embrapa, e o nosso querido Jorge Antônio, que é diretor dos sindicatos engenheiros aqui do nosso sindicato. Oi, Jorge. Olá, Luiz Fernando. Eu vou fazer, como sempre, boa tarde, uma pequena apresentação. Durante o programa, a gente vocês vão poder falar mais sobre a expertise de vocês, mas o Luiz Fernando é engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa, em Pelotas, Rio Grande do Sul, doutor em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e representou a Fundação Gaia, a ONG do ambientalista José Lutzenberger, na Alemanha, México, El Salvador e vários estados do Brasil. É pesquisador da Embrapa em abelhas e polinização e atualmente no Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado em Pelotas, lotado na Estação Experimental Cascata, onde é coordenador técnico. Cascata fica na região serrana de Pelotas, não é isso, Luiz Fernando? E o Jorge Antônio, ele tem feito várias entrevistas sobre o tema aqui no Sindicato de Engenheiros. Ele também é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem especialização em políticas públicas pela UFRJ e engenharia de avaliação e perícias pela Universidade Federal Fluminense. Diretor do Sindicato de Engenheiros do Rio, é membro das coordenações do Fórum Estadual dos Engenheiros Agrônomos e da executiva da Conferência Livre Estadual de Meio Ambiente e Agricultura. Conselheiro do CONEMA, né, já foi conselheiro nacional do CONSEA, na área de nutrição do CONSEA Rio de Janeiro, foi diretor do Clube de Engenharia e diretor técnico operacional do Centro Estadual de Abastecimento CEASA RJ. Foi também assessor técnico das comissões de Meio Ambiente, de Análise e Prevenção de Acidentes e da Câmara de Agronomia do CREA Rio de Janeiro. Enfim, currículos muito interessantes e pessoas talhadas para o nosso debate de hoje. Bom, o assunto nosso de hoje, como está a gente na divulgação, nós vamos falar sobre agroecologia, mas tendo como inspiração a realização do 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia, que vai acontecer no Rio de Janeiro, de 20 a 23 de novembro, e que tem apoio dos Sindicatos de Engenheiros do Rio de Janeiro, e tem no Jorge um incansável divulgador e apoiador desse congresso. Então, primeira pergunta é para você, Jorge. A gente queria que você falasse um pouco sobre esse evento, qual a importância da realização desse congresso hoje e qual o principal ou os principais eixos nos debates que devem mobilizar milhares de cientistas, pesquisadores e produtores agrícolas. Boa tarde.
Boa tarde, Jorge, Folena, boa tarde, Beth, boa tarde, Luiz. É sempre uma satisfação a gente poder conversar sobre temas que são afetos à sociedade brasileira, né, e são voltados para a maioria da população e que trabalham contra as desigualdades, né? Então, eu queria fazer um paralelo bastante interessante, né, porque esse movimento todo da agroecologia, né, que começou na década de 80, né, com o primeiro encontro de agricultura alternativa que foi realizado em Curitiba. Mas o segundo encontro de agricultura alternativa foi no Rio de Janeiro, né? E esse encontro de agricultura alternativa foi o encontro que startou esse grande movimento da agricultura orgânica, de discussões das leis de controle de agrotóxicos, né, das leis ambientais, da própria lei da produção orgânica e da criação das associações de produtores orgânicos em todos os estados do Brasil, né? Então, e aí a gente tem esse encontro em 84 e em 2023 no Rio de Janeiro. E por que eu vou fazer esse paralelo? Passando a próxima transparência, pode passar aí. Não, volta, por favor. Aí. A gente teve 2 eventos em 84 e 85. Em 85, foi o Congresso Brasileiro de Agronomia, cujo tema central era alimentos para o povo. E naquela ocasião, os subtemas eram fome, agricultura, constituinte e reforma agrária, né? Então, na época, até na foto aí aparece o José Gomes da Silva, né, que foi o autor da lei da reforma agrária, né? E o Agostinho Guerreiro, também na ponta aí, que já foi diretor do Sindicato de Engenheiros, presidente do CREA, e eu tive a satisfação, né, de ser o coordenador geral da realização desse congresso, que teve 2.200 pessoas na UERJ. Então, e agora, e por quê? Né? Indo mais um pouco, voltando aí, Felipe, porque acho que está invertido, a gente teve, em 78, o CONEA, que é o Congresso Estudante de Agronomia, né, que eu sempre ressalto que o CONEA é um congresso, ele tem maior número de congressos do que o próprio Congresso da UNE, né? E vai estar sendo realizado no Rio de Janeiro, na véspera do CBA, o Congresso Estudante de Agronomia na Rural, né? Eu vou até lá fazer uma fala lá, falar no Correios da história e tal, né? Mas esse paralelo é por quê? Porque naquela ocasião, em 83, teve um congresso de agronomia em Recife, e os agrônomos decidiram realizar esses 2 eventos, tanto o EBAA, o Encontro de Agricultura Alternativa, e o Congresso de Agronomia no Rio de Janeiro, 2 anos seguidos, por causa da repercussão política que esse evento teria por ser realizado no Rio de Janeiro, e teve uma repercussão mesmo, porque o Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa reuniu secretários de Agricultura, de Meio Ambiente, de Saúde de todo o país em Petrópolis, no Quitandinha. Então, foi um evento de repercussão nacional, né? Então, eu faço esse registro, né, porque a realização agora, pode passar, o Felipe, a realização, pode passar mais um, a realização do Congresso Brasileiro de Agroecologia no Rio de Janeiro, nesse momento, vai ter esse tipo de importância, esse tipo de repercussão também. Tanto que a expectativa é de participação de 5.000 pessoas, né? Quer dizer, então, eu tendo, me aproximando da articulação de agroecologia e realizando essas lives, as lives estão muito ricas, porque a gente tratou de todos os temas e todos os participantes muito motivados, né, mobilizados para participar do congresso, que vai ter, foram aprovados a apresentação de 3.000 trabalhos técnicos científicos, né? Então, um pouco mais à frente, Felipe. Então, as atividades autogestionadas que estão programadas, né, nos barracões, né? Então, tem 15 atividades, que são só aí, cada atividade dessa tem uma série de temas sendo discutidos, afeta aquela atividade, né? Então, agricultura urbana, biodiversidade e bens comuns dos agricultores, povos, comunidades tradicionais, contra os agrotóxicos dos transgênicos, uma de gênero, feminismo e diversidade na construção agroecológica. Vale destacar que a grande maioria da comissão organizadora do Congresso é composta de mulheres, né? De mulheres. Juventude e agroecologia, sistema agroalimentar e economia solidária,
de povos tradicionais, ancestralidades e territórios, campesinato e soberania alimentar, Casa das Neves, construção do conhecimento agroecológico, educação e agroecologia, justiça climática e agroecologia, manejo de agrossistemas, políticas públicas, que é muito importante, porque vai fazer essa discussão do que vinha acontecendo até o golpe, antes do golpe, e o retrocesso que ocorreu depois do golpe, com praticamente eliminação de recursos, né, de políticas públicas voltadas para essa questão. E a agroecologia começa nas infâncias, né, arte, cultura e comunicação. Então, voltando aí à última transparência, passando, mas vai passando mais aí. Onde aparece, essa daí, é onde aparece o mapa do Congresso. Então, o Congresso está trazendo uma novidade política importantíssima, porque pela primeira vez o Congresso está sendo realizado fora de um campus universitário. Então, está sendo realizado no coração da cidade do Rio de Janeiro, tendo a sua sede na Fundição Progresso, com atividades no Circo Voador, que vai ser uma creche agroecológica, atividades infantis, vai ter na Catedral Metropolitana, onde vai estar a juventude abrigada, né? Os fóruns de juventude, vai ter o Centro do Teatro do Oprimido ali na Lapa, né? Vão ter atividades culturais, que vários ONGs culturais, né, estão sendo organizadas através da Fundição do Circo Voador para realizar essas atividades, né? Vai ter a Cozinha Solidária, vai ter ali no Teatro Odeon, no Cinema Odeon, vai ter um festival de cinema agroecológico. No passeio público vai ter uma feira agroecológica, né? E vai ter uma tenda de saberes e curas medicinais ali na Escola de Design da UERJ, ali na Lapa, né? Então essas atividades todas, e fora as atividades que não estão colocadas ainda nesse momento, mas vão ser realizadas, né? Nós fizemos uma live com os parlamentares, então o presidente da Frente Parlamentar de Agroecologia do Estado e o presidente da Frente Nacional de Agroecologia já agendaram uma reunião das frentes parlamentares no Rio. O governo federal vai fazer diversos lançamentos durante o Congresso, né, reuniões e assinatura de termos, de editais. Quer dizer, então, todo esse envolvimento está sendo muito importante, né, e com todo o contexto que a agroecologia se insere. Né? Então, essa primeira fala inicial minha, apresentando o Congresso, né, porque nós consideramos que esse evento é de grande importância. Ele inicia no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e que vai ser realizado um cortejo, né, com os povos ancestrais originários, né? Então, essa questão de mobilização vai ser muito importante, a repercussão também desse evento, né, vai ser muito interessante. Nós que somos do Rio, né, como anfitriões, né, desejamos que todos venham e sejam recebidos, né, de forma amistosa e hospitaleira, como nós recebemos mesmo, e tenho certeza que todos os temas que vão ser travados no Congresso estão intimamente ligados, né, na questão rural, na questão urbana, né? Eu sou conselheiro do Conceia, nesse momento estão sendo realizadas as conferências estaduais, a do Rio já foi realizada, vai ser realizada a Conferência Nacional, e a questão do combate à fome, né? Então, é uma questão presente, a questão das mudanças climáticas é uma questão presente, a questão da conservação dos solos, a conservação ambiental, né? A questão da diversidade, da igualdade, da distribuição de renda, todas essas questões estão ligadas, né? Então, eu fico muito satisfeito com a escolha do Rio para sediar esse congresso. Ô, Jorge Antônio, olha... Folena, eu vi ali na programação que tem, você falou que tem mais de 3.000 trabalhos científicos, mas eu vi ali que tem troca de saberes. O que é isso? Barracões de saberes. O que está previsto nesses barracões de saberes? Então, isso tem uma agenda, tá? É uma agenda. Se entrar no site do Congresso, aí tem lá detalhado as palestras que vão ser realizadas dentro de cada barracão desse daí, né? Então, no barracão de agricultura urbana, por exemplo, vai ter uma grande plenária nacional do Movimento Nacional de Agricultura Urbana, né? E por aí vai. Então, cada barracão desse vai sediar atividades ligadas a esses temas, tá certo? Então, aí, quer dizer, todos podem acessar o site do CBA para terem lá, que lá tem os horários
desses eventos, onde vão ser realizados, locais e tudo mais, tá? Discriminados. Então, eu só trouxe uma lista dos barracões, mas recomendando que cada um acesse o site para ter as informações mais detalhadas, porque essas construções, como elas estão em movimento, né, o site vai sendo atualizado para chegar até a véspera do evento, pelo menos essa programação final, né? Inclusive, a inscrição, né, foi o desconto para fazer a inscrição foi adiado até o dia 10 de novembro, não sei, dia 10 ou dia 11, né, dando oportunidade de pessoas se inscreverem com desconto, né, e a expectativa é essa, né, teve um seminário nacional anteontem e ontem, né, lá em Brasília, e o Paulo Peters, que é um dos coordenadores, falou que a expectativa deles é de 5 mil participantes. Olha, Jorge Antônio e Luiz Felipe, Luiz Fernando, achei sensacional esse congresso. Esse Congresso Brasileiro de Agroecologia, não só pela temática, mas também pela movimentação que ele vai fazer, né, na cidade do Rio de Janeiro, né, vai possibilitar as pessoas, né, do Rio de Janeiro tomarem um conhecimento mais profundo. Luiz, você trabalha na Embrapa, né? A Embrapa é uma das maiores empresas, né, do Brasil e do mundo, uma empresa pública, uma empresa estatal, né, para o desenvolvimento da agricultura, tecnologias, e você também é um especialista em abelhas e polimerização. Queria saber de você qual a importância da Embrapa para esse congresso e também na sua área específica, né? Nas pesquisas que você desenvolve. Fala um pouquinho para a gente aí. Pois a Embrapa é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, é uma instituição governamental que tem uma função de gerar conhecimentos, tecnologias a respeito de agricultura e pecuária. Nos últimos anos, cada vez mais assumindo ou trazendo para si, muito mais devagar do que nós gostaríamos, assumindo para si a responsabilidade de apontar soluções também com relação à sustentabilidade, não apenas econômica, mas também ambiental, agronômica, tecnológica, mas uma sustentabilidade social, uma sustentabilidade, de fato, ligando as três bases, os três pontos do tripé da sustentabilidade, que são, além do fator econômico, também o fator ambiental, onde entra aqui os manejos, as técnicas de criação e de produção de grãos, de alimentos, do ponto de vista ambiental, e ainda por cima o fator social, que é a terceira base dessa cadeira, ou dessa mesa de três pernas, que é o que dá esse equilíbrio, essa estabilidade, que é o equilíbrio da sustentabilidade, como a gente comenta. E essa é uma das premissas, uma das bases para que a agroecologia postula, ou seja, esses três fatores precisam andar juntos, concomitantes, né? Não apenas o econômico, mas o ambiental e agronômico, e o social também, social, cultural, né? Por isso, como a Beth estava perguntando, como é essa questão do conhecimento ou dos saberes, é justamente isso, é o fator social, o fator cultural que está albergado, e mais do que albergado, é importantíssimo para a agroecologia. E comentava sobre a Embrapa e a sua responsabilidade social, pois justamente esse é um dos pontos. A nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária tem em torno de 43 unidades descentralizadas no Brasil. Isso significa que quase cada estado brasileiro tem uma dessas bases, e algumas delas são focadas em determinados produtos, como, por exemplo, Embrapa Algodão, Embrapa Uvivinho, Embrapa Caprinos, Suínos e Aves, mas algumas outras são focadas em desenvolvimento ecorregional. Esse é o caso da minha unidade em Pelotas, a Embrapa Clima Temperado, que tem uma responsabilidade não apenas com uma determinada produção, uma determinada linha de produto, mas sim com sistemas de produção, ou seja, promovendo o desenvolvimento ecorregional por meio de sistemas de produção, e aí cada vez mais focando, essa é a nossa luta, a nossa esperança, a nossa expectativa de que a Embrapa assuma essa responsabilidade social de focar cada vez mais por modos sustentáveis de produção, sistemas realmente que considerem esses aspectos não apenas
econômicos, mas também ecológicos e produtivos, e os aspectos sociais dentro dessa análise de produção, produtividade e sustentabilidade da agropecuária brasileira. Muito bem. Olha, a Beth teve um probleminha aí de áudio e de vídeo, mas já já ela entra aqui conosco. Folena, tá me ouvindo? Sim, eu queria complementar uma coisa com o Antônio, vou chamar vocês de Folena e Antônio, né, para não ficar o Jorge. O Rio está de parabéns por mais essa iniciativa, primeiro porque esse Congresso Brasileiro de Agroecologia promete, está com tudo para ser... a cada ano ele sempre, a cada período ele sempre se renova e sempre fica melhor, mas o entusiasmo generalizado é muito grande e a previsão de estourar a boca do balão, digamos assim, com esse evento desse ano, inclusive pela participação da sociedade e pela movimentação das ONGs e OGs agroecológicas. Então o Rio está de parabéns, mas eu queria lembrar mais uma coisa para o Antônio. Lá nos anos 92, o Rio de Janeiro foi também o precursor, trouxe para o Brasil a conferência, como é que chamava aquilo? Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92. Aquilo foi um evento absolutamente emblemático, já tinha acontecido uma outra conferência mundial anterior, mas nenhuma teve esse efeito e essa marca como foi a ECO 92 no Rio de Janeiro, que depois voltou a se repetir, etc. Então, de fato, o Rio tem essa função de catalisador, digamos assim, nacional nessas questões, né? Bem lembrado, Luiz, muito bem lembrado. Quer dizer, os temas estão interligados, nós estamos falando de agroecologia, estamos falando de um meio ambiente, de uma alimentação sem agrotóxicos. E aí vem a questão, né, do dilema que vivemos. Né? O agronegócio, de um lado, muitos incentivando esse modo de exploração empresarial, a utilização desenfreada de agrotóxicos. E, de outro lado, a agroecologia, da qual vocês defendem. Então, Beth já está com som, já está nos ouvindo? Já, mas como eu perdi o diálogo, você continua aí depois. Então, vou prosseguir exatamente a partir daí. Queria saber de vocês dois, né, nesse embate que nós vivemos, de um lado, o agronegócio, né, com uma atividade exploratória, meramente empresarial, e, do outro lado, a agroecologia e a alimentação da população, alimentos sadios. Queria que vocês dois falassem um pouco da experiência de vocês a respeito do papel da agroecologia na alimentação do povo e do desenvolvimento do país. Jorge Antônio, primeiro. A questão é essa discussão, ela veio lá da década de 80, né? E foi essa organização dos agrônomos, mas se unindo com os outros segmentos da sociedade, né, que produziu, primeiro, essa discussão forte da questão do controle dos agrotóxicos, que é uma questão que acontece até hoje, né, e esse embate é um embate permanente. Né? Então, mudanças da lei, né, aprovação de agrotóxicos de uma forma totalmente generalizada. Né? Então, e a gente teve esse momento, né, muito difícil do país, e que nesse momento o Congresso ele se reveste de importância porque a construção que veio acontecendo, né, e de resistência popular desses segmentos populares e urbanos, de alguma forma, porque quando você fala de agroecologia, né, você fala de um modo de vida. Né? Quer dizer, então, quando todas as políticas estão contidas, né? Então você trabalha com a produção do alimento, você trabalha com a fixação do homem do campo, você trabalha com a questão da reforma agrária, você trabalha com a questão da conservação ambiental, né? E você mexe também com as instituições, porque dentro das instituições, né, a gente não pode deixar de considerar que existem posições diferentes. Né? Então as próprias instituições de pesquisa demoraram muito, né, a entrar nesse processo. Então, hoje você já tem muitos pesquisadores que
abraçaram essa causa, mas tem muitos pesquisadores que reagem, né? Então, dentro de um governo, né? Quer dizer, então, o Rogério falou ontem que a redução de recursos, né, para a agroecologia foi assim drástica, né? Então, a discussão que se faz agora, né, da retomada é que o governo, né, assim como aquele governo que passou foi muito célere em destruir, nós temos agora que fazer com que o governo atual seja célere em reconstruir. Não demore em reconstruir, né? Então, e tome decisões assertivas no sentido de colocar recursos, e porque as instituições foram desmontadas, né? A gente houve um desmonte das instituições. Então, há que apoiar, né, com projetos, editais, o que for possível, para que esses projetos em cada estado sejam realmente reforçados. Então, a gente tem o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa fundamental, né? O programa que está junto com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então, isso é uma pauta do Conceia, é uma pauta da agroecologia, porque você permite que os produtores planejem a sua produção e tenham o mercado, né? E tem o mercado regional, né? O mercado para abastecer as suas comunidades, né? E que as políticas públicas também elas sejam adequadas às diferenças regionais, às diferenças territoriais, né? De forma a você envolver, né, todos os segmentos de acordo com as suas tradições, né, com as suas características que são diferenciadas também. Então, esse evento ele tem essa importância. E aí você discute tudo, você discute a questão da energia, está aí presente, né? Então, você discute a conservação hídrica, né, a conservação dos recursos hídricos. Então, essas questões estão muito... A questão do racismo ambiental, né, a gente viu aí assassinatos de liderança, assassinatos de indígenas. Então, essas questões da mineração, né, da destruição da Amazônia. Então, os impactos, ó, há 20 anos atrás, a idade da minha filha, a gente participou de um evento na Bahia para discutir mudanças climáticas e os impactos que as mudanças climáticas iam ter nas produções agrícolas. E a gente está agora sentindo isso claramente. Né? Então, eu dei umas pinceladas aí, passo a palavra para o Luiz, né? Mas assim, como é que a gente acompanha durante esse tempo todo essa questão e que o CBA ele tem um componente essencial que é o seguinte, o dia seguinte, né? Quer dizer, o que o CBA vai produzir e que vai ser possível dar esse gás, né, para o pessoal voltar para suas regiões, para os municípios, porque aí vai ter o enfrentamento das eleições municipais, né? Então, toda essa questão vai ser discutida nesse processo de mobilização, né, na defesa de políticas públicas voltadas para a maioria. Muito bom, Jorge Antônio. E aí, Luiz, qual é a sua percepção da importância desse tema? A agroecologia ela envolve também política, né? Não necessariamente política partidária, mas é um movimento político também. E essa responsabilidade, ou esse compromisso, no nosso caso da instituição que eu trabalho, da Embrapa, é um compromisso social muito importante, um compromisso social e também ligado diretamente ao meio ambiente, ou seja, o ambiente agropecuário. A nossa unidade descentralizada, como eu tinha comentado, que é a Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, ela tem, entre as suas diferentes linhas de trabalho, tem algumas delas que são focadas em agroecologia e produção orgânica. A cada ano, agora se repete o 18º dia de campo sobre agroecologia e produção orgânica, daqui a pouco mais, no comecinho de dezembro, na primeira quinta-feira de dezembro, todos os anos acontece, um dia de campo que esse ano expandiu-se para a segunda-feira da agroecologia, que a feira inclui não só produtos alimentares da produção orgânica e agroecologia, mas produtos para a agroecologia, serviços para a agroecologia de empresas, de instituições, de ONGs. E junto à ciranda agroecológica, que é focada, nesse caso específico, para crianças, para jovens, para escolas agrícolas, né? A previsão é de que em torno de 500 crianças cheguem junto com diferentes escolas do município e da região. Se vier realmente em peso as escolas que estão se candidatando, provavelmente vai ser muito mais do que isso. Nós esperamos que nesse momento não, já que essa é a primeira edição da ciranda
agroecológica pedagógica nesse campo, né, para a agroecologia. E, junto com isso, também uma mostra cultural e a reunião regional de OCS, que são as organizações de controle social para certificação em produção orgânica e agroecologia. Então, essas iniciativas, elas são, infelizmente, ainda muito pequenas, muito aquém daquilo que se necessita, mas são iniciativas que são gestadas dentro dessa grande Embrapa que nós conhecemos e com as suas idiosincrasias e dificuldades em assumir a sua responsabilidade social, não apenas do ponto de vista econômico, produtivo, mas do ponto de vista do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista ambiental e agroecológico. E, então, nesse sentido, essa questão que está sendo colocada pelo Antônio, que já de alguns anos atrás, talvez 2 décadas, se discutia e se apontava e se acendia essa luz vermelha com relação às questões ambientais, pois na minha área de pesquisa, que é abelhas e polinização, essa luz vermelha já se acendeu lá em 2006, 2007, com a grande mortandade de abelhas nos Estados Unidos e na União Europeia, de uma maneira geral, né, na Europa, um grande cataclisma, digamos assim, pela mortandade, foi denominado de CCD, que seria, em português, a síndrome do colapso das colônias, né? Essa disrupção, né? E com várias causas de mortandade, uma morte que tinha causas difusas, pelo menos na época se argumentava isso. 20 anos depois, a pesquisa verificou que de todas as 4 causas apontadas, essas causas difusas, e que o agronegócio gostaria muito que fosse a primeira delas, a grande culpada dessa mortandade, dessa luz vermelha que foi acionada pela morte de abelhas. As abelhas são indicadores biológicos muito poderosos e muito importantes para a sociedade e para a natureza. Com essa mortandade, nós tínhamos como um primeiro fator a questão da mudança climática. Essa é a grande solução para responder todos os problemas ambientais, a mudança climática. Mas, paralelamente a isso, também se assumiam que outros fatores na apicultura, como um manejo muito artificializado e problemas de nutrição e de má alimentação das abelhas, incorporavam essa mortandade e somavam como as grandes culpadas dessa mortandade, dessa luz acesa de alarme de que o mundo está com problemas, já que o grande indicador ambiental, que eram as abelhas, estavam desaparecendo. O terceiro grande fator apontado na época dessa causa difusa era doenças, especialmente porque tem um dos parasitas das abelhas, um ácaro, varroa, que estava muito disseminado, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Aqui na nossa condição, especialmente pela abelha melífera africanizada, isso não é tão problemático, porque elas sabem se defender muito melhor do que as abelhas europeias. Mas esse era também um terceiro grande fator. E o quarto fator, ok, dentro dessa causa difusa de mortandade terrível de abelhas, assombrosa, era a questão dos agrotóxicos, né? De uma agricultura depredatória e depauperadora, né? Agressiva ao meio ambiente. Pois, como eu tinha comentado, depois de 20 anos de pesquisa, mesmo nos Estados Unidos, os pesquisadores que se dedicam ao CCD, né? O Colony Collapse Disorder, esse desordem ou síndrome do colapso das colônias, concordam de que, de fato, o grande fator desses todos apontados naquela época é justamente os agrotóxicos, porque os agrotóxicos não só os inseticidas, que são desenvolvidos especificamente para matar insetos, e as abelhas nessa condição são alvo dos inseticidas, mas também os fungicidas, os acaricidas e ainda por cima, inclusive, para nossa infelicidade do ser humano como um todo, também os herbicidas têm um efeito negativo sobre as abelhas, não só afetando a sua organização, a sua localização, a sua orientação, mas afetando também as atividades internas dentro da colmeia. E isso cada vez mais tem resultados alarmantes na Alemanha, por exemplo, o leite materno de mulheres jovens amamentando. O leite materno
tem traços, tem presença de herbicidas na sua composição. A nossa água aqui em Pelotas já tem trabalhos apontando que herbicidas são um componente permanente e constante na água que se encontra nos rios. E isso no mundo inteiro está sendo denunciado por vários trabalhos científicos, mostrando inclusive correlação entre os herbicidas, nesse caso, que todo mundo imagina que tem um efeito muito pequeno sobre as abelhas e tem sim um efeito sobre as ervas, portanto as plantas daninhas, que na agroecologia são consideradas plantas indicadoras, plantas companheiras, plantas corretoras dos defeitos e dos desequilíbrios do solo. Quanto mais uma determinada planta aparece numa área de solo, isso significa que um defeito do solo, ou seja, uma falta do nutriente ou um excesso de um determinado componente, essa é aquela planta que consegue sobreviver àquela condição. Portanto, é essa planta que corrige o problema. São plantas melhoradoras ou plantas que combatem. Primeiro, elas indicam e, segundo, elas combatem o problema que elas mesmas estão anunciando. Pois esses produtos que são usados para combater essas plantas, para que nós tenhamos num sistema produtivo não agroecológico, né, convencional, nós tenhamos uma lavoura limpa, esses herbicidas são agora diretamente associados a problemas de atitudes desligadas por parte da geração, da nova geração, né? Essas atitudes ligadas, agora me faltou o termo, como é o nome do autismo e comportamentos semelhantes ao autismo, né? Isso é muito grave e isso lá pelos 2007, 2006 foi o grande sinal vermelho que acendeu no mundo inteiro com essa síndrome do colapso das colônias. Mais recentemente, em 2012, esse sinal acendeu novamente e aqui no Brasil, em especial, não chegou a se confirmar casos de que pudessem ser diagnosticados como CCD ou esse colapso das colmeias, e sim mortandade por agrotóxicos. O que eu diria que também se verifica do ponto de vista de resultados de análise científica do caminho de colisão dessa sustentabilidade, né, ou da perda de sustentabilidade no sistema produtivo de larga escala, é que nós temos, paralelamente ao grande cultivo em larga escala e no conceito de monoculturas, nós temos também a remoção, a eliminação, a substituição de áreas de bosque por áreas de agricultura, né, como as frentes de agricultura intensiva. Essa remoção dos bosques elimina a área de nidificação das abelhas nativas e das abelhas africanizadas, diminuindo então a capacidade dela, do ambiente, de suportar, de manter, de albergar as abelhas, mas em especial diminui a fonte de néctar e de pólen para as abelhas. E paralelamente a isso, a eliminação das ervas nativas e dos campos sujos, dos campos com culturas e também com plantas nativas que produzem flores, isso diminui barbaramente a capacidade de suporte da vida para as abelhas. Além, então, do uso de agrotóxicos que precisa ser controlado e reduzido e substituído, eliminado, esse é o postulado número 1 da agroecologia, essa substituição dos agrotóxicos por insumos biológicos, por defensivos naturais, por preparados orgânicos fermentados, compostos, adubos minerais de baixa solubilidade, defensivos naturais que atuem não apenas para o combate da praga ou do inseto que se encontra ali, ou do fungo, mas que atuem também na saúde das abelhas, buscando o equilíbrio e a saúde, das plantas, a saúde e o equilíbrio dos cultivos, de maneira que eles tenham condições de não ser um bom substrato para o desenvolvimento de fungos, bactérias ou de insetos sugadores ou fitófagos. Esse é um postulado importantíssimo que nós precisamos levar em consideração sempre e permanentemente, que é o postulado da trofobiose, daquele francês Chabousseau, justamente porque a trofobiose aponta, mostra, comprova que a saúde das plantas, a saúde dos animais e a saúde do ser humano depende de um bom estado fisiológico dessa pessoa, desse animal ou dessa planta.
Não, esse é o estado fisiológico diretamente ligado à nutrição, claro, mas também ao baixo estresse ambiental, né? Porque maus manejos nos cultivos também induzem estresse fisiológico e, portanto, predispõem a planta, a cultura, ao ataque de pragas e doenças. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Jorge. Jorge, quando a gente, voltando ao tema das políticas públicas, quando nós falamos desse conjunto de atividades que compõem a agroecologia, nós estamos falando de combate à fome, combate à desigualdade, proteção do planeta, produção de alimentos saudáveis, né, para o brasileiro, já que o agronegócio produz basicamente para exportação, nós necessariamente temos que falar da questão da terra, né, que no Brasil é um problema muito sério com a falta de uma política de reforma agrária decente para a produção desses alimentos. O Congresso, o conjunto de cientistas, vocês vão encaminhar algo bastante substancial, imagino, nessa questão da reforma agrária, não é verdade? Com certeza, Beth. Um registro aqui, a FAO em 2014, ela identificou que dos 570 milhões de estabelecimentos agrícolas existentes no mundo, de 570 milhões, 500 milhões, quer dizer, cerca de 90%, são administrados ou dependem do trabalho de uma família camponesa. Tá? E sendo que desses 500 milhões, 470 milhões possuem menos de 2 hectares de terra. Né? E essas unidades são as que produzem cerca de 80% dos alimentos consumidos no mundo. Então, isso já mostra, né, qual é a realidade, né, da ocupação e da produção desses alimentos. E com certeza, né, o governo, né, deve estar se preparando, né, para reagir a essa questão da disputa pela terra. Né, porque a gente observou lá em São Paulo, o governo de São Paulo se apressou em beneficiar grandes ocupantes de terra, oferecendo descontos de 90% para aquisição de terras, né, terras que poderiam ser colocadas à disposição da própria reforma agrária. Então, entre essas atividades autogestionadas, né, com certeza o MST e outros movimentos vão trabalhar em fóruns de discussão dessa questão, né, porque essa questão é uma questão presente. E a gente continua observando os assassinatos de lideranças, né, em função da luta pela terra. Então, esse é um dos pontos que estão colocados. Né? O acesso à terra está diretamente ligado à produção de alimentos. E eu vou mais além. É produção de alimentos, mas eu falo de produtos da agricultura, não só os alimentos. Né? E nessa questão está ligada também a questão de áreas urbanas, porque com o crescimento de áreas urbanas, a especulação imobiliária ela se volta para terras que estão sendo utilizadas por pequenas produções. Né? Então, isso é uma questão que está presente e vai ser discutida, com certeza, nesses barracões, né, nessas atividades autogestionadas, né, estão previstas discussões sobre isso, não só com relação à apresentação de experiências, porque muitos desses trabalhos são apresentação de experiências concretas, mas também discussão de demandas e denúncias. Né? Então, existe toda essa expectativa desse resultado da participação dessas lideranças, né, no fortalecimento de lutas comuns e lutas nacionais, que, com certeza, os representantes do governo federal que vão estar presentes vão estar, né, cientes, né, tomando ciência e com ouvidos abertos para essas demandas que vão ser apresentadas e trazidas durante o Congresso. Olha,
o tema é interessante, o programa passou rapidinho. Nós já estamos aqui quase no término do nosso programa. Mas eu, antes de caminhar para as considerações finais que a Beth vai conduzir, queria saber de vocês dois, né, nesse tema, qual a importância do MST para esse tema, para esse congresso que vai se realizar, se o MST está trabalhando com vocês, como vocês veem o papel do MST? Uma das sedes do Congresso é o Armazém do Campo do MST no Rio de Janeiro. Né? Então, o MST está dentro, o MST faz parte da coordenação. Né? Eu participo das reuniões que eu participei, sempre tem representantes do MST lá discutindo. A Generosa é uma das coordenadoras do Congresso, inclusive, na primeira quinta agroecológica que nós realizamos, a Generosa participou, né? E está à frente, né? Eu já apresentei algumas demandas para a Generosa, estou trabalhando nessas questões, como é que a gente vai lá participar mais ativamente, né, do Congresso. Então, o MST está dentro, né? É um dos atores, um dos protagonistas, né, dentro dessa programação que vai ser realizada dentro do Congresso. A importância do MST, né, ela foi comprovada aquele teatro que foi armado, né, lá no Congresso daquela CPI do MST. Né? Os caras fizeram um teatro danado e depois saíram com o rabo entre as pernas, porque aquilo ali acho que fortaleceu o MST perante a sociedade brasileira, que consegue perceber essas contradições que existem ainda dentro do nosso país. Pois, aproveitando a minha parte, então, Antônio, o MST é um movimento social importantíssimo, assim como os demais movimentos sociais ligados ao campo e à questão agrária, também muito importante dentro do meio agropecuário, e dentro do enfoque agroecológico faz parte umbilical, digamos assim, pelo menos numa das três pernas da sustentabilidade, essa questão social e de inclusão e de compromisso com esse movimento. Nós precisamos cada vez mais ter dentro de instituições como a própria Embrapa. Os organismos governamentais precisam assumir esse compromisso. Na nossa unidade do experimental Cascata, que é essa base física de pesquisa na qual eu estou como coordenador, junto comigo tem uma equipe de pesquisadores e pesquisadoras que estão diretamente comprometidos com isso também. Existe um compromisso da nossa base física com a agroecologia e produção orgânica, portanto, não apenas a agricultura familiar, mas os movimentos ligados à agricultura familiar e à produção de alimentos de maneira equilibrada e sustentável. Eu gostaria de aproveitar esses últimos instantes que vocês nos permitem para comentar e convidar os ouvintes, não apenas a participar e reforçar no Rio de Janeiro agora o evento do Congresso Brasileiro de Agroecologia, mas logo depois, quase que 1 ou 2 semanas depois, na primeira semana de dezembro, no dia 7, nós teremos aqui em Pelotas justamente essa Feira da Agroecologia, o Dia de Campo de Agroecologia e Produção Orgânica, e esse compromisso renovado, como o Antônio está dizendo, de reforçar e de contribuir uns com os outros, essa renovação de energias e de compromissos com relação à agroecologia e produção orgânica. Muito bom. Jorge, então vou abrir para as suas considerações finais. Eu queria primeiro agradecer, né, o SOS Soberania abrir as portas para essa discussão desse tema, assim como nós levamos para o CENG e para a FICENG também as portas abertas, e a repercussão está sendo muito positiva, né, com relação a isso, e informar que a última live das quintas agroecológicas, que essa de hoje também é uma quinta agroecológica, né, vai ser no dia 16 e vai ser agricultores agroecológicos. Então, a gente vai ter a participação de 5 cabeças muito interessantes, né, uma do Pará, uma do Ceará, uma de São Paulo, uma de Minas e uma do Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul é o Sebastião Pinheiro, que Sebastião Pinheiro não tem nem palavras para falar do Sebastião, o Sebastião merece um SOS Soberania especial. Vocês têm que convidar o Sebastião, que é um cara maravilhoso, entendeu? Porra, então, essa última quinta vai ser no dia 16, a partir de 19 horas, e a gente vai bater um papo bastante interessante com os agricultores, que a última é o pré-congresso, né? Então agradeço a vocês, eu acho que foi muito bom esse papo com o Luiz Fernando, tá? Com a Beth, com o Folena, e estamos aí muito entusiasmados com a realização do CBA no Rio de Janeiro. Muito bom. A agroecologia tem tudo a ver com o tema que a gente trata aqui desde o início do projeto, né, Folena? Verdade. Que é o tema da soberania do país, né? Ela está como umbilicalmente ligada à questão da soberania. Só um parênteses. Ouvi uma coisa bastante interessante, que ele falou o seguinte: quando você dá uma ração para o seu animal, ele está tendo segurança alimentar. Mas se ele não tem direito a escolher o alimento que ele come, ele não tem soberania alimentar. Tá certo. Luiz. Então, essa questão, a questão da soberania está presente nesse tema. Então é isso, né, Jorge? Luiz, vamos ouvir o Luiz aí, a despedida do Luiz. Pois eu já estava me despedindo, mandando um abraço, mas já que eu tenho mais um instante, a minha grande mensagem, digamos assim, como representante da Embrapa, é que a sociedade continue nos cobrando, enquanto órgãos e instituições governamentais, no nosso caso de pesquisa agropecuária, fundamentalíssima, porque o conhecimento científico, a base do conhecimento científico, ela vem da pesquisa, no nosso caso do meio rural, a pesquisa agropecuária. E justamente essa pesquisa ela pode ser realizada para um lado ou para o outro, né? livre de ser conduzida para o lado que se quiser, só que o lado que a sociedade determina, justamente é um lado que nós precisamos levar em consideração esses aspectos não apenas produtivistas, mas incluir o aspecto produtivista, mas também ter os aspectos agronômicos de manejo, do ponto de vista ambiental, né, do ponto de vista de conservação do meio ambiente, de proteção ambiental, e ainda por cima os aspectos sociais, culturais, respeitando os conhecimentos e os movimentos sociais. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Jorge. Olha, obrigado que nos assistiu até agora, né, Beth? Agradecer a todos aí. Esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, Sindicatos e Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Antes de encerrar, Beth, o Felipe Araújo, que é diretor do SENG também, está nos assistindo aqui, né, comunica a todos que o ICL, né, vai promover um lançamento de um comentário que é interessantíssimo mesmo a pergunta: de quanta terra precisa o homem? Então, tem tudo a ver... Sobre o MST. Exatamente, tem tudo a ver com esse programa de hoje, com o congresso que será realizado. Então, é muito importante. É exatamente isso que nós estamos aqui defendendo, soberania para o nosso povo. Gente, muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Até logo. Um abraço. Tchau, obrigada. Um abraço para você.